E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai explorar um universo que é pura aventura, história e, claro, um pouquinho de tecnologia. É o mundo do detectorismo, a busca por coisas que foram perdidas e que estão ali quietinhas, esperando para serem achadas bem debaixo dos nossos pés. E no fundo, o que move todo mundo que pega um detector de metais é essa pergunta, né? É esse sonho, a esperança de que um dia aquele bip da máquina não seja só mais uma moeda, mas, quem sabe, um verdadeiro tesouro. Então, a gente vai mergulhar fundo nessa jornada. Vamos acompanhar o caminho de quem se aventura no detectorismo, desde aquela empolgação de escolher o primeiro aparelho até as questões mais sérias, as responsabilidades que aparecem quando se encontra algo realmente importante. Ok, vamos começar pelo começo então. Tudo parte da ferramenta principal. A escolha do detector de metais certo é o que vai definir a experiência toda. E olha, tem bem mais ciência por trás disso do que a gente imagina. Pode parecer mágica, mas é pura física. Pensa assim, o detetor grita um sinal eletromagnético para o chão. Se esse sinal bate em algum metal, o objeto responde com um tipo de eco magnético. A bobina do detector, que é a orelha dele, escuta esse eco e avisa a gente. Simples, mas genial. E aqui está o pulo do gato. Olha que interessante a diferença. Os detectores para hobby general usam frequências mais baixas, que são ótimas para achar objetos maiores, tipo moedas, relíquias. Já os de garimpo de ouro usam frequências super altas, porque elas são muito mais sensíveis e conseguem pegar pedacinhos minúsculos de metal, como as pepitas de ouro. A frequência, no fim das contas, define o tipo de caça. Beleza, equipamento na mão, e agora? Hora de ir para a prática. Só que para a primeira experiência ser um sucesso e não uma baita frustração, tem os passinhos e cuidados que são essenciais. Então, para quem está começando, a receita é mais ou menos essa. Pesquisar bastante, respeitar as leis, começar simples e, talvez o mais importante, variar os lugares. Praias, campos, parques, cada um deles pode guardar um segredo diferente. E claro, levar alguém junto deixa tudo mais divertido. E claro, tem o outro lado da moeda, as armadilhas. Muita gente desiste porque falta paciência ou porque escolheu o equipamento errado. Mas tem um erro ali que é bem grave: esquecer de registrar um achado importante. Porque uma descoberta pode ser muito mais do que um objeto pessoal, pode ser um pedaço da história. E é aí que o assunto fica bem mais complexo. Isso leva a gente para uma das partes mais importantes e delicadas do hobby. Aquela linha tênue que separa uma descoberta pessoal de um patrimônio de todo mundo. Uma linha que é governada por leis e também por um código de ética que a própria comunidade criou. Essa é a grande questão, não é? Imagina a cena. O detector apita, a pessoa cava e, bingo, encontra algo. E aí, a quem pertence isso? A quem achou? Ao dono da Terra? Ou será que pertence a todos nós como parte da nossa história? A comunidade de detectoristas leva essa parte muito a sério. Esse código de ética aqui mostra um compromisso real com uma prática responsável. Regras como tapar os buracos, sempre levar o lixo embora e, principalmente, nunca jamais detectar em sítios arqueológicos protegidos são a base para a sobrevivência do hobby. E a lei, veja só, tem seus detalhes. Esse jurista, o Fernando Silva, aponta uma coisa bem interessante. Muitas vezes, a proibição é específica para a busca de artefatos históricos, e não para o simples uso de um detector numa praia, por exemplo. O que ele quer dizer é que o problema não é a ferramenta, mas a intenção e o lugar. Aqui no Brasil, a autoridade máxima nesse assunto é o IPN. É o órgão do governo que cuida da proteção da nossa história. Qualquer achado que tenha relevância arqueológica ou histórica, no fim das contas, passa por eles. Bom, mas além das regras e das leis, o detectorismo é, antes de tudo, feito de gente. Então vamos falar um pouco sobre essa comunidade e sobre o que, na prática, as pessoas encontram por aí. Esse relato de um detectorista lá do Rio de Janeiro é perfeito. Mostra bem como é a experiência. O hobby raramente é solitário. As pessoas são curiosas, param, perguntam, contam histórias de tesouros perdidos. Essa interação com o público acaba virando parte da aventura. Certo, mas e o investimento? Para entrar nessa brincadeira, quanto custa? Olha, os preços variam demais. Dá para começar com um detector mais simples, caseiro até, por menos de R$ 1.000. Ou então investir pesado, mais de 15 mil num equipamento profissional importado com a última tecnologia. E vamos à grande verdade. O que as pessoas realmente encontram? Bom, a realidade é que para cada moeda antiga tem umas dezenas de tampinhas de garrafa. É uma mistura de muito lixo metálico com achados ocasionais que dão aquela emoção. Alianças de casamento, por exemplo, são surpreendentemente comuns, principalmente em praias.
E para fechar, a gente volta para a pergunta que define todo esse debate. Quando a Terra devolve um objeto do passado, ele é um tesouro de quem encontrou ou é um patrimônio de todos nós? É uma questão que deixa a gente pensando sobre valor, sobre posse e sobre qual é o nosso papel como guardiões da história.